Ouço o som da multidão que vitoriosa chega de mais uma guerra. Lindos refrões ecoam dos portões, louvando o Rei e exaltando o seu nome. E eu quis morrer na batalha ao lutar pelo reino até o fim, mas fui convocado a cantar das vitórias e guerras que eu nunca vi. Me reduzir ao pó de onde vim, mas eu não enxergo o que Ele é em mim. Vejo os rojões no alto do céu, quebrando o silêncio de sonhos antigos, pois nunca foi guerreiro ou herói, nem sei se o Rei me conhece por nome. E eu quis morrer na batalha ao lutar pelo reino até o fim, mas fui convocado a cantar das vitórias e guerras que eu nunca vi. Me reduzir ao pó de onde vim, mas eu não enxergo o que Ele vê em mim. O que Ele vê em mim. Eu quis morrer na batalha ao lutar pelo reino até o fim, mas fui convocado a cantar das vitórias e guerras que eu nunca vi. Me reduzir ao pó de onde vim, mas hoje eu enxergo que Ele vê em mim. Me reduzir ao pó de onde vim, mas hoje eu enxergo o que Ele vê em mim. Todo ser humano nasce com a eternidade no coração e anseia realizar grandes coisas. Nasce com a sede por significado, propósito. Mas nem sempre o significado é claro. Nem sempre as respostas são certas. Nem sempre entendemos os porquês. Queremos lutar na frente de batalha, mas somos convocados a cantar de vitórias de que nunca vimos, de que não participamos. Queremos ser reconhecidos por grandes feitos, mas somos convocados a cuidar de jardins desconhecidos. Queremos ser livres para viver a vida com que sempre sonhamos, mas somos convocados a proteger um portão que
parece ter sido esquecido. Os arrais. Quem não gosta de uma boa história medieval? A história sobre o rei Arthur, sobre Lancelot, Camelot, as tábuas redondas, os seus guerreiros, as suas bravuras, as guerras, as vitórias. Quem não gosta, não é verdade? Mas essa história é uma história medieval, porém, numa perspectiva diferente. É a história de um jovem, um pequeno e simples jovem plebeu, de um reino distante. Esse jovem era um jovem determinado, um jovem com objetivos, com uma ideia na mente da qual ele queria atingir. Esse jovem tinha estabelecido na sua vida que ele queria ser um guerreiro. No reino de onde ele participava, quando jovens chegavam a determinada idade de maturidade, eles se apresentavam diante de um rei, diante do rei. E este rei determinava para ele uma missão e um propósito da qual ele iria cumprir ao longo da sua vida. Um objetivo do qual ele iria seguir, baseado na necessidade que o rei encontrou dentro dele de dar resposta a todo aquele reino, a toda aquela sociedade. E aquele jovem havia se esforçado por anos, treinado sozinho, para ser um forte e bravo guerreiro. Ele dizia para si mesmo: estou disposto a perder a minha vida pelo reino. Estou disposto a dar o meu sangue, a ser heróico. Ele queria conquistar todas aquelas glórias, todas aquelas maravilhas, honrar o nome da sua família. Eram objetivos claramente nobres, objetivos incríveis. Uma história assim maravilhosa de se ouvir. Eis que o dia chegou. Determinado dia, fatídico dia chegou. O rei chamou esse jovem na sua presença, e o jovem, já esperando o veredito com toda alegria, com toda pompa, estava disposto lá, diante do rei. O rei olhou para ele no fundo dos seus olhos e disse: meu jovem, olhei em você e vi em você aptidões das quais eu não encontrei em nenhum outro jovem desse reino. E o coração dele começou a bater mais forte, mais inspirado. Parece que ele já sabia qual era a resposta que ele iria ter. E o rei olhou no fundo dos olhos dele. A partir de hoje, você exercerá a função de um trovador. No mesmo instante, o semblante daquele jovem mudou. Ele não conseguia compreender. Trovador? Para quem não sabe o que é um trovador, são homens que eram responsáveis por entoar poemas, homens responsáveis por cantar canções. E o rei disse o seguinte para ele: você será um trovador, porque dentro de você existem mensagens e canções das quais irão inspirar guerreiros para a batalha. Haverão canções que surgirão de você, que existirão para acalentar os corações das viúvas que não tiveram os seus filhos e os seus maridos que retornaram de batalha. Você levará a esperança ao povo da cidade, estabelecerá cantos e cânticos de alegria, para nós nos lembrarmos das glórias que os nossos reinos, que as nossas vitórias, que as nossas conquistas representaram ao longo da história. Aquele jovem obviamente não poderia contestar, foi o rei que deu uma ordem direta para ele. Ele levantou, agradeceu e se retirou. Mas no caminho para casa, ele, indignado consigo, dizia: eu não compreendo, eu não consigo entender. Eu treinei, eu me preparei a minha vida toda, eu me dediquei para ser um guerreiro, para lutar com a força na frente da batalha. Eu estava disposto a voltar do pó de onde eu fui feito, de onde eu vim, disposto a entregar a minha vida com tudo. Mas eu não consigo enxergar o que ele viu em mim. Um trovador. Como poderia ser um trovador?
Na nossa vida há algumas coisas que são muito semelhantes com essa história. Nós sonhamos, nós nos planejamos, nós estabelecemos metas e objetivos para alcançar lá na frente, baseado do que poderiam ser as nossas glórias, as nossas nobres causas. Mas nessa jornada, alguns alcançaram, outros estão no caminho. Mas nesse caminho, nessa jornada, nesse pequeno percurso, sempre haveria um espaço que representaria o vazio. É o vazio de um propósito, o vazio de razão do porquê está fazendo aquilo. Verdadeiramente aquele jovem não conseguiria enxergar as capacidades que só ele tinha naquele reino de estabelecer inspiração sobre a vida de outras pessoas. Isso acontece com muitos de nós no nosso dia a dia. Nós não conseguimos olhar para dentro e enxergar os nossos tesouros, as nossas capacidades, o que há de bom de dentro de nós, as nossas sementes que podem multiplicar e gerar vida na vida de outras pessoas. Mas estamos tão focados naquilo que nós estabelecemos como objetivo que seguimos como cegos, olhando diretamente para uma luz no fim do túnel. E passamos pela vida sem um objetivo, sem um propósito, sem uma missão. A pergunta é a seguinte: quem tem sido a sua direção? Quem tem sido o seu rei para estabelecer em você a visão do seu propósito? Você tem olhado verdadeiramente para dentro de si e encontrado os tesouros que podem existir para alimentar outras pessoas? Você só está focado no seu objetivo e nas suas glórias. Fiquem com essa reflexão hoje e pensem realmente no que vocês podem estar fazendo a mais para ajudar o outro através da sua vida. Tá bom? Um abraço.